beleza? Vamos começar mais uma aula. Seja bem-vindo! Hoje a aula é sobre cidadania. Quem quiser acompanhar essa aula, pega o livrinho de história na página 67. E eu já vou começar com uma pergunta. Você sabe o que é ser cidadão? Cidadão é ter direitos à vida, à liberdade, à saúde e à educação. Existem 3 tipos de direito que os cidadãos têm assegurados por lei. São os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Bem, basicamente, esses 3 tipos de direitos tornam a vida do cidadão mais segura. Até porque todos esses direitos estão na Constituição de cada país. No nosso caso, o Brasil, todos os nossos direitos estão contidos na Constituição de 1988. Hoje vamos focar na diferença dos direitos dos cidadãos. Direitos civis, políticos e sociais. Direitos civis. De acordo com o sociólogo inglês T.S. Marshall, a questão da cidadania só começou a aparecer nos séculos 17 e 18 por meio da formulação dos chamados direitos civis. Naquele momento, procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, a liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho e a justiça. O cidadão, no pleno gozo dos seus direitos, era um indivíduo proprietário de bens e principalmente de terras. Direitos políticos. Os direitos políticos estão relacionados com a formação do Estado democrático representativo e envolvem os direitos eleitorais, o direito de participar de associações políticas, como os partidos e sindicatos, e o direito de protestar. Os direitos políticos começaram a ser reivindicados por movimentos populares já no século XVIII, mas, na maioria dos países, só se efetivaram no século XX, quando o direito de voto foi estendido às mulheres. Direitos sociais. No século XX, também chegou a vez dos direitos sociais serem postos em prática. As pessoas passaram a ter direito à educação básica, assistência à saúde, programas habitacionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programas de lazer, acesso a sistema judiciário, etc. Conclusão. Os direitos civis, políticos e sociais estão assentados no princípio da igualdade, mas não podem ser considerados universais, pois são vistos de modo diferente em cada estado e em cada época. Se liga que é hora da revisão. Os direitos civis são aqueles assegurados a todas as pessoas: direito à vida, à propriedade e à liberdade. Lembrando que a liberdade, ela só existe até o ponto em que eu não atrapalho a liberdade de outra pessoa. Já os direitos políticos são aqueles que garantem o direito ao voto e o direito do cidadão ser votado e escolhido por alguém. É basicamente os direitos ligados à eleição, de escolhermos os nossos governantes. Os direitos sociais são aqueles que garantem uma vida tranquila em sociedade. O direito à saúde, educação, moradia, ao trabalho, um salário justo. Só lembrando que ser cidadão não é apenas ter direitos, mas deveres. E também aprender a conviver em sociedade para que o nosso futuro seja justo e igual para todo mundo. Ah, tia Luana, mas a senhora está falando em um sonho. Pois é. Nessa época de pandemia, a gente percebe a dificuldade de alguns cidadãos de sobreviver. Até porque o comércio está fechado e muitas pessoas trabalham e dependem dele.
É aí onde vem a nossa parte como cidadãos. Nós podemos ajudar, fazer ações sociais, ser solidário, ajudar alguém que mora próximo da gente. E o principal, lembra que eu falei do comércio? Pois é, o comércio de grande porte já tem muito dinheiro garantido. Então, se a gente está nesse momento de dificuldade e precisa comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, lembra daquele mercadinho que tem na esquina da sua casa? Faça isso. Compre desses mercadinhos pequenos, porque eles têm mais dificuldade de se sustentar. Ser cidadão é isso. Não é só ter direitos garantidos por lei, é exercer a cidadania. O cuidado que você tem hoje com a sua educação, nesse momento, por exemplo, vai garantir que no futuro você tenha um bom emprego. Um emprego onde você possa mostrar o seu talento, onde você se realize e ainda leve para casa a renda para a sua família, de uma maneira que possa contribuir para que a sua vida fique melhor. Então, ser cidadão é tudo isso. É ter direitos e ter deveres. É saber que não estamos sozinhos. É ter a certeza de que nossos direitos são garantidos por lei. Mas será que todos os cidadãos têm realmente todos esses direitos garantidos? Esses são os direitos que, mesmo garantidos por lei, nem todos têm acesso, infelizmente.